Por esse tema em nossa igreja, importantíssimo, né, para a obra do nosso Deus. E o tema, alguém lembra do tema? Quem lembra do tema de missões no nosso mês? Até tirei ali, deixei um pouquinho, né? Quem lembra? Jesus é a solução, o instrumento é você. Jesus é a solução, o instrumento é você. Aí, né? Então nós estamos no mês de missões, onde nós sabemos que é importantíssimo, né, para a obra do nosso Deus, para as nossas vidas. Aliás, nós só fomos encontrados por Deus porque teve missões, né? Teve alguém pregando o Evangelho para nós. Então é importantíssimo isso em nossas vidas, na vida da nossa igreja e em tantas vidas que tanto carece ouvir, assim como um dia nós ouvimos. Amém? Então, a solução com certeza é Jesus, mas o instrumento usado por Ele somos nós, né? Tem até um indicador ali apontando, né, no tema ali, mas sempre que a gente aponta, tem sempre três dedinhos apontando para nós mesmos, né? Então que nós possamos ter essa consciência e realmente, como diz, né, esse cântico que nós vamos iniciar nesse momento, que nós possamos entregar as nossas vidas, né, principalmente como diz esse tema, né, que o instrumento somos nós. Então vamos nos colocar em pé, com alegria no coração, entoar esse cântico ao nosso Deus e realmente dizer com verdade no coração que nós realmente vamos entregar as nossas vidas na obra do nosso Deus. Tudo que há em mim, entrego nome da novo.
Mas principalmente que nós possamos entregar as nossas vidas para esse Deus que é maravilhoso. Amém? Podeis assentar. Agora sentados, é o momento de nós nos colocarmos na presença do nosso Deus em uma oração. A oração é essa, primeiramente silenciosa, só entre você e Deus, neste momento. Converse com esse Deus maravilhoso, que você possa dizer para Ele que realmente você entregou sua vida, o seu coração, o seu viver, o seu orgulho, assim como nós acabamos de louvar através desse cântico, os seus sonhos, o seu caminhar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse culto que está iniciando neste momento. Obrigado, Senhor, por esse cântico que nós acabamos de entoar ao Senhor, ó Pai. Que esse cântico, ó Pai, possa ser uma verdade, ó Pai, diária em nossas vidas, ó Pai. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos entregar, ó Pai, as nossas vidas ao Senhor. Amém. Que nós possamos entregar, ó Pai, as nossas vidas na Tua obra, ó Pai. Que nós possamos estar, ó Pai, disponíveis, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, para pregar, ó Pai, o Evangelho para tantas pessoas que carecem de Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de falar do Senhor, ó Pai. Que possa ser em nossas vidas, ó Pai, sempre um privilégio, ó Pai, pregar e anunciar o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse culto. Seja, ó Pai, com cada coração, ó Pai, que está aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, louvar, ó Pai, de todo o nosso coração e de todo o nosso ser. Agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós oramos. Amém, Senhor. Mesmo assentados, vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Antes disso, quer dizer, estava até esquecendo do versículo, passei ali, todo mundo deu uma bisolhada, né? Hoje de manhã o pessoal estava meio tímido, né, para falar o versículo. Será que alguém decorou, memorizou esse versículo durante a semana? Alguém lembra qual que é o versículo da semana? Quem pode falar? Quem? Nisto todos conhecerão que serão meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Amém. Amém. Parabéns. Parabéns. Mais alguém? Memorizou? Colocou no coração esse versículo da semana? Alguém aqui atrás? Cuidado. Não? Pastor? Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Amém. Mais alguém? Todo mundo tímido ainda, hein? Mais ninguém? Ninguém? Não? Levanta a mão. Sim? Não? Então vamos colocar na tela. Este foi o versículo da semana, né? Que está lá em João 13:35. Vamos falar todos juntos? Primeiramente o versículo e após a sua referência. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Amém? E o versículo para essa semana que está iniciando é esse aí. Esse aí é um pouquinho maior,
né? Vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas é isso aí, Apocalipse 3:20. Vamos falar todos juntos também? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Amém? Nesse instante, então, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico, que tem tudo a ver, né, com esse meio de missões e que nos faz uma grande pergunta: quem irá, né, proclamar as glórias do nosso Deus a esses milhares de pequeninos que estão aí pelo mundo, né? Então que nós possamos nos questionar cada vez mais e ajudar cada vez mais nessa obra que é a obra missionária. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
que esse possa ser realmente a nossa meta, né? Enquanto nós vivermos, que nós possamos cantar, louvar e adorar o santo nome do nosso Deus. Amém? Quando nós estivermos louvando através desse próximo cântico, é o momento de nós também cumprimentarmos aquele que está no nosso lado, aquele que está na nossa frente ou atrás de nós. Então sai do seu lugar, posso fazer aquela bagunça que eu costumo dizer que é uma bagunça gostosa, legal, cumprimentar um ao outro, principalmente aqueles que estão nos visitando. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Jesus abençoe vocês. Como fruto deste novo coração, eu tenho voz de Cristo, eu te amo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim ligados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando amor no Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Amém? Muito bom, né? Essa bagunça, nós nos cumprimentando em comunhão e dizer um para o outro que realmente nós somos preciosos um para os outros, mas principalmente para o nosso Deus. Amém? Podeis assentar. Ok, que prazer olhar para você sorrindo, todo mundo. Oi, Edith, bota um sorriso aí. Isso. Hoje é o meu dia, né, de fazer o missionário e foi separado para alguém muito especial na nossa igreja, como também na minha vida, né? Esse pastor querido, tá aí, dá uma olhadinha. Eu conheci solteiro ainda, né? Não era careca, era magrinho, estava ainda namorando a irmã Jane, né? Essa foto é a mais recente, né? Aquela ali, acho que todo mundo estava com sono quando bateram aquela foto. Então, agora essa está bonita, viu? O pastor Alexandre Dutra, ele trabalha com o Ministério aos Judeus na Grande São Paulo, a comunidade judaica. Foi 2 dias atrás. Isso. Já pensou que bênção? Vamos chamar para fazer um bolo para a gente aqui. Então, uma família abençoada, tá? Então, eu separei aqui algumas fotos. Aqui ele tem o café da manhã do Bom Retiro. Bom Retiro é onde? No centro? Na região do centro. Na parte central, né? Então, antes de
as lojas se abrirem, ele participa de um café com os empresários aí, a maioria de descendência judaica, com o intuito de mostrar realmente o verdadeiro Messias. Tem sido uma bênção nessa área. E também em alguns escritórios ali próximo, e também no Centro de Imigração Judaica em São Paulo, ele tem participado de um café ali com o intuito de anunciar o Evangelho. Então tem sido uma grande bênção, ele declara isso aí no seu relatório. E também ele faz um debate na TV, na HIT TV, não sei se alguns já assistiram. Se você quer ver alguns assuntos, alguns temas que ele participou, pode acessar no YouTube, você vai encontrar, por exemplo, Pastor Alexandre palestrando na TV, você vai encontrar os temas que ele debateu lá nesse programa, que também tem sido uma grande bênção, tá bom? E ele mandou algumas fotos do programa Vejam Só. E também ele tem feito periodicamente encontros lá no Templo Batista de Indianópolis, ali em Moema, e esses encontros têm sido uma grande bênção. Ele mencionou aqui na carta que tem vindo vários judeus participar desse encontro e ter ouvido do Evangelho ali nesse encontro. Então também, se alguém participar, ele sempre manda os dias, né, na sexta-feira, o dia de encontro. Então, de repente, alguém queira, é só nos falar. Quem direciona lá para participar deste encontro também, é aberto a todos, tá bom? Porque aqui ele deixou um versículo, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz, Efésios 2, 14 e 15. E aqui eu separei uma música para compartilhar com os irmãos, já até enfatizando o projeto dele, que é o Lamento de Israel, a gente vai cantar aqui. Esse hino ele fala exatamente do que aconteceu com Israel ao desobedecer a ordem de Deus, né? Então houve uma profecia, se eles não obedecessem, eles iam ser levados para a Babilônia. E por isso veio assim uma correção de um pai paterno como Deus, tá? E quando a gente olha esse exemplo, também a igreja do Senhor, nós temos aqui neste mundo um dever para cumprir. Às vezes nós somos desobedientes e Deus, como nosso pai, ele cria algumas situações para nos mostrar, né, o poder dele e nos levar a um patamar de obediência, tá? Então que este hino ele seja neste momento uma reflexão para todos nós. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará.
de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas já ajudou. Chora Israel, no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Amém. Vamos orar neste momento. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Alexandre, de sua família, o ministério tão glorioso que eles têm desenvolvido nas comunidades judaicas aqui na região da Grande São Paulo. Que o Senhor venha dar sabedoria, direção, abrindo portas para que o verdadeiro Evangelho alcance pessoas, comunidades e venham conhecer o verdadeiro Messias. Nós te louvamos, ó Pai, por cada vida aqui na nossa igreja que tem orado por este projeto, tem permanecido fiel, contribuindo mensalmente para a manutenção desta grande obra. E assim a nossa igreja, ela vai expandindo, vai crescendo em todo o mundo através da obra missionária e alcançando o mundo também. Muito obrigado por este privilégio, Senhor. Não somos merecedores, mas pela Tua graça que o Senhor nos comprou um dia e nos fez reis e sacerdotes aqui na terra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Tomé, por falar um pouquinho mais sobre mais um dos nossos missionários, né, que a nossa igreja apoia. Nós possamos cada vez mais ouvirmos sobre ele, mas principalmente das obras, né, que eles têm realizado ali na linha de frente da obra do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos continuar louvando ao nosso Deus. E nesse momento também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas enquanto nós louvamos ao nosso Deus. Espírito de Deus, eu sou.
pastor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e também poder exaltar o teu nome, teu precioso nome nas alturas, pois tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Abençoa as crianças e que a lição desta noite seja algo que venha direcionar e mudar o interior dessas crianças, que elas possam presenciar e ver as grandezas de Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Então vamos sentando aí. Inclusive, eu vou falar hoje do nosso tema. Eu não preciso nem ler, tá? Vocês podem ler comigo aí na parede. Vamos lá então? Em uma só voz. Sair das nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96, 3. Ok, então é sobre esse tema, né? O tema escolhido, o versículo-chave, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, tá bom? Não tenho intenção de ensinar ninguém, porque a Bíblia ela já é a nossa essência na pedagogia para nos ensinar. E também não quero motivar, emocionar ninguém, mas compartilhar algo que você venha aí no seu lugar, onde você estiver sentado, refletir sobre os temas que trataremos aqui, sobre algumas ilustrações que usaremos, e ver aonde nós estamos, tá? Onde você se encontra nesse projeto que é da tua igreja, tá? O qual faz parte das nossas atividades aqui, onde nós estamos. Então, ao refletir sobre este assunto, e de repente você se depara e, puxa vida, eu não estou envolvido nisso. Então é hora de marcar um horário com o Espírito Santo, brincadeira, e agendar com ele um encontro e conversar, porque a obra ela é grande e é muito importante. Se você não está dentro deste projeto, é hora de reflexão. Tem alguma coisa que não está legal com a gente, né? Então essa é a nossa visão de compartilhar com vocês neste momento, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então aí o versículo que já mencionamos, bem conhecido, já foi comentado por vocês já desde o início do mês. E eu coloquei ali um quebra-cabeça em forma de globo, né, com o intuito de mostrar a nossa obra inacabada, tá? Certo? Essa é a ideia do desenho ali. Opa! E esse é o tema escolhido pela igreja, a solução é Jesus e o instrumento é você. Então, quando você olha para a situação do mundo, todos esses problemas que acontecem, tanto aqui no nosso país, como em outras regiões, e você sabe que a solução é Jesus, né? A gente tem certeza disso, não é organização, não é política, não é pessoal, nem pelua, né? E aí sucessivamente, mas Jesus, tá bom? E o instrumento é a igreja do Senhor Jesus, e ela é a responsável aqui na terra para ser essa bênção aí. E deixa eu deixar para vocês também aqui, na nossa introdução, estamos diante de um grande desafio, viu, amados? Já que temos pela frente o mundo, né? Esse é o nosso foco principal, ir por todo mundo e fazendo discípulos e plantando igrejas. E aqui temos uma revelação, né, como já mostra aqui, da ONU, que nós somos hoje 7 bilhões de pessoas, 600 milhões de habitantes no mundo inteiro. Então é muita gente. E deve subir até 2030 para esse percentual que vocês estão vendo aí de 8 bilhões,6 bilhões de pessoas. Está vendo? Um crescimento glorioso aí na nossa frente para ser mudado com a solução que é Jesus, né? E sendo instrumento você e eu. Deixa eu deixar para vocês aqui algumas coisas que eu considero importantes. E a primeira pergunta é: o que faremos em 2018? O que eu e você estamos fazendo em 2018? Aproximadamente depois que Jesus subiu, 2000 anos,
anos, né, 1/3 da terra, da humanidade, continua em completa ignorância a respeito de Jesus, sem acesso à palavra. Então, aproximadamente 1.700 idiomas falados no mundo hoje não possuem nenhum versículo bíblico escrito para eles ouvirem e lerem. Tá? Existem aqui alguns tradutores aqui no Brasil com uma missão além, né? Eu convido você a pesquisar na internet. É uma missão que trabalha em traduções de idiomas de indígenas, idiomas em outros países como a África, né? E essa associação ela tem um grande trabalho pela frente para fazer. E tem outras organizações também. Até porque há uma certa visão de nós mesmos, né, que eles não são tão importantes, né, que estão ali só traduzindo, sem fazer muita coisa. Né? A gente ouve até muitos comentários negativos a esse respeito. Mas existem lugares que não tem nenhuma palavra escrita. Principalmente eu vou falar daqui a pouco aqui no nosso Brasil. Então devemos lembrar, eu quero que você medita comigo, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tá? Então ninguém se salva através de outros meios, a não ser pela palavra de Deus. Então eu quero expressar aqui o que eu tenho no meu coração, qual é o meu sonho, né? Sonho verdadeiro, tá? Porque hoje a gente tem muitos sonhos. Pessoas, olha, eu tenho sonho de construir uma casa enorme, ele trabalha dia e noite, 2, 3 empregos, corre para lá, corre para cá, quem consegue o sonho, né? Ou tem o sonho de viajar pelo mundo inteiro, né? Quer ir para a Europa, quer ir não sei para onde, para a Ásia, África, e vai. Mas quando é o sonho de Deus, vira pesadelo em nossas vidas, sabia? Quando era o sonho nosso é importante, mas de Deus parece que vira cobra, vira serpente, né? E a gente começa a viver uma outra realidade. Os nossos sonhos são importantes, nem o de Deus. Então eu quero que você medite. Eu tenho um sonho que eu quero compartilhar com vocês. Que nós sejamos, assim como o povo de Deus, sábios em reverter o equilíbrio da balança, dessa balança que nós já falamos, que 1/3 da humanidade não conhece Jesus, estão em plena ignorância. Também equilibrar e investir os nossos recursos, que você e eu temos, né? E também recursos humanos, né? Futuramente nós teremos missionários que estarão saindo de nossas igrejas. Mas enquanto isso, nós já temos os nossos representantes que estão aí na nossa parede, para você olhar para cada um deles e orar por eles e pensar, puxa vida, eu tenho parte nesse projeto, né? Então veja a importância. Que sejamos muito mais organismo, que sejamos muito mais corpo, não é? Mais reino de Deus, muitas vezes, e menos organização e instituição. E às vezes se depara com esta questão aqui. Eu quero aqui falar para vocês que nós somos o exército de Deus, tá? É o grupamento do Senhor, amém? E os nossos missionários são soldados da vanguarda, aqueles que estão indo nos representar em outros lugares. Então, anota isso aí. E nós estamos aqui guardando as suas mochilas, a sua alimentação, os materiais deles, enquanto eles estão lá na batalha lutando por nós. Existe no mundo inteiro, mas o que eu conheço, né, na cidade de Manaus, um grupo chamado CIGS, né, Centro de Instrução de Guerra na Selva, chama. É considerado, né, o melhor lugar de treinamento para aqueles que vão para a batalha, tá? Esse centro, ele não é somente o quartel do exército, tá? Ele é um centro de treinamento. Então vem pessoas dos Estados Unidos e outros países para treinar nesse centro de instrução de guerra na selva. E eu fico pensando, né, alguns lugares do nosso país, algumas cidades, os seminários, né, estão fechando por falta de soldados alistados para aquela batalha, né? Então veja, esses soldados se preparam para irem para a guerra, tá? Eles não estão sendo treinados para ficar, mas para que eles se coloquem lá na batalha, é necessário então um outro grupamento sustentando aqui, guardando as suas bagagens. E nós somos esse exército do Senhor. E os missionários são aqueles que vão
para a batalha. O Brasil já enviou, por exemplo, para o Haiti, alguns representantes do Brasil, que eram chamados de os boinas azuis, não é? E eu estava lá em Dourados, aí falando sobre o exército. Alguém disse: pastor, eu fui lá para o Haiti, né? Eu passei lá quase um ano, e ele contando a experiência. Mas para aqueles soldados chega até lá, o Brasil, ele é um mantenedor deles, tá? Então, veja a importância. E a nossa identidade, até tem falado aqui já nos versículos, é o amor, tá? Pois o mundo conhecerá que somos discípulos do Senhor se nós amarmos uns aos outros. Então, veja, esta verdade, ela deve não ser somente uma teoria, mas deve ser uma prática no nosso dia a dia. E missões é amor. Eu lembro do pastor João Saraiva, um pastor lá em Manaus, o pastor o conhece, da Igreja Batista em Dom Pedro, em Manaus. Ele falava muito assim: missões tem que sair daqui. Ele bate até com força na testa, pá, né? Para vir aqui, né? Ele bate no peito assim. Então tem que sair muito mais daqui, vir no coração. Missões é coração, amados. Tem que entrar exatamente esta questão aí. E lá em Atos 12:47, louvando a Deus, caído na graça de todo o povo, e todos de acrescentar ao Senhor a igreja aqueles que se havia de salvar. A igreja, ela era vista com essência de amor. Na prática, as pessoas admiravam: puxa vida, olha isso aí, né? Então, ok. Então está aqui a nossa abertura da nossa responsabilidade diante desses 7 bilhões de pessoas, 6, tá? Tá vendo, amados? Anunciei entre as nações a sua glória. Então, para que haja esse anúncio da glória de Deus, tem que ter um instrumento, tá? Então, veja essa questão aqui. Então, por exemplo, ó, as nações que não ouviram, então nós estamos diante de multidões que não ouviram. Eu falei, 1/3 da terra não ouviram do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li um dia um folheto, ela é da Missão Novas Tribos do Brasil, uma narração de uma missionária chamada Amy Carmichael. Ela era da Irlanda e ela trabalhou entre os povos da Índia. Ela era uma irlandesa branca, mas tinha os olhos castanhos, né? E quando menina, ela pediu várias vezes para Deus trocar o olho, ela queria olhos azuis, né? E quando de manhã olhava no espelho, estava do mesmo jeito. E depois, quando ela cresceu, ela foi missionária entre os indianos. E sabem que os indianos são morenos, né? E ela se maquiava, deixava passar um tipo de café e colocava aquela veste típica. E ela entrava nos salões e evangelizava as crianças, pegava as crianças e levava para o seu orfanato. E essa Amy Carmichael, ela fez uma narração que eu achei muito interessante. Ela fez tipo uma ilustração onde multidões estavam caminhando e caiu um grande abismo. Muita gente caminhando, cegas, né? E elas caíram num grande abismo. Quando elas caíram, gritavam, ela chamava essa atitude de clamor de sangue, né? E quando ela olhava para os lados, ela viu poucas pessoas avisando: olha, gente, ali tem um perigo, né? Tinha pouca gente avisando que ali tinha um abismo. E os que estavam lá tentando avisar estavam de costa, né? Contando história ou discutindo algum assunto que não era tão importante para aquilo ali, né? E quando alguém se levantava, alguém: não, fica tranquilo, vai chegar a tua vez, né? E pessoas estavam morrendo, segundo ela, caindo no abismo sem conhecer Jesus como Salvador. Então esta é uma situação das nações que não ouvem, estão caminhando sem conhecer Jesus como o seu Salvador. Vamos voltar. E essa situação das nações que não ouviram, ela é muito triste hoje. Como eu já mencionei, 7 bilhões aí, vivendo uma realidade totalmente contra aquilo que nós gostaríamos que fosse para aquelas vidas, aquelas comunidades aí. E quando a gente olha para Mateus 28, 19, a gente presencia que o Senhor, Ele ordena a igreja do Senhor ir fazer discípulos, produzir discípulos, né? E esta é a nossa obrigação, nosso dever, é uma ordem para a gente produzir
discípulos em qualquer lugar, e ali vai nascer uma igreja naquele local, né? Por exemplo, em Manaus, lá no Santa Isabel do Rio Negro, Pedregulhos, né? Produzir discípulos é ali estabelecer uma igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ou seja, uma visão muito mais global da coisa. Mas estamos diante desse mundo, tá? E inclusive o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha que maravilha, amados. E aqui nós nos deparamos com o apóstolo Paulo com este sonho, um sonho exatamente glorioso, de ver pessoas conhecendo Jesus como seu Salvador. Então esta é uma realidade, né? Outra coisa, na situação nós presenciamos 3.000 povos que nunca ouviram do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí olhamos novamente 1 Coríntios 9:16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, queridos, se nós não analisamos por esses itens, fazendo uma reflexão íntima conosco mesmo, saindo daqui, entrando no coração, e qual é a nossa participação para mudar o panorama? Então, será que nós estamos considerando a nossa vida muito mais preciosa que uma vida sem Cristo? Tá? Analise comigo nesta noite. E também os desafios das nações que não ouviram, só para ter uma ideia, né, passa por continentes, grandes metrópoles, vilarejo. Nós sempre temos uma ideia que os povos não alcançados é só naqueles lugares de difícil acesso. Quando a gente fala em povo não alcançado, a gente já imagina a África, já imagina o Amazonas, não é? Mas eles estão em lugares que você menos imagina, amados. Por exemplo, eu vou falar um pouco daqui a pouco, no grande ABC Paulista. São quase 3 milhões de pessoas. Se você fizer uma estatística aqui no grande ABC, você vai ver que tem poucas igrejas fundamentalistas aqui. E as que tem, elas não são tão grandes, né? Não são igrejas de 400 membros. Então, nós estamos diante de um lugar não alcançado. Então, não está só na Amazônia, na África. E grupos até isolados em algumas áreas que jamais a gente imaginaria que estariam naquele local. Então, só para ter uma ideia, são 16.475 grupos distintos, onde mais de 6.664, ou seja, 40% dos povos caracterizados pelas suas culturas, línguas e raças, ainda não foram alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, grande desafio para a gente pensar, amados. E quem é o instrumento? A igreja do Senhor Jesus. Está vendo? Está sobre nós esta obrigação. Também, nesses povos, anunciar em todos os povos as suas maravilhas. Um dos fatores importantes que eu quero levar aos amados irmãos aqui nesta noite é que só no Brasil nós temos cerca de 160 mil pessoas com idiomas diferentes, só aqui no nosso Brasil. São 180 idiomas aqui na nossa nação brasileira. Só para ter uma ideia, numa comunidade indígena, às vezes até número pouco de pessoas, existe um idioma e noutra tribo é outro idioma, amados. Então, só no nosso Brasil tem 180 idiomas. Já pensou? E muitos desses não têm uma porção escrita da Bíblia. Então, estamos aí para abrir o nosso coração para orar mais por essas pessoas que estão precisando de Jesus. Que haja tradutores que possam levar a palavra. E a tradução, produzir Bíblia, gasta dinheiro também, envolve todo esse mecanismo que nós estamos falando aqui.
Eu quero usar aqui uma ilustração, amados. Numa comunidade havia um rio caudaloso, turbulento, né? E as pessoas iam lá para nadar e era muito perigoso. E o menino escorregou e caiu num local bem complicado. E a mãe saiu gritando: esse é meu filho, né? E quem vai ajudar? E todo mundo preocupado, olhando para todos os lados. E o rapaz, estilo Diga-se, todo musculoso: eu vou lá, não é? Eu vou ajudar. Agora vocês amarram uma corda em mim, né, e seguram. E amarraram, eles foi nadando até alcançar o menino. Ele gritou: agora puxam, né? Aí pessoa discutindo aí: quem vai puxar? Eu? Não, você tem mais força. Eu não, né? É aquele ali, aquele ali é mais bonito, eu sou as fêmeas. E de repente, sabe o que aconteceu, amados? Eles largaram a corda e o rapaz e o menino morreram. Muitas vezes nós estamos assim. Missões, como nós temos aqui, é segurar as cordas. E quando nós não seguramos a corda orando e muitas vezes contribuindo, então significa que nós estamos largando o missionário lá e largando a nossa corda. Morra aí, sujeito, né? É verdade, amados. A obra ela é muito séria em seu âmbito, por isso o instrumento é você. Aqui tem um dado, né, que não dá para ver porque ele está bem pequenininho, mas dá para a gente ter uma ideia. Eu vou mostrar só para vocês. Opa. Tá? Tá bom. Aqui onde é a luzinha? Aqui é? Em cima. Aqui, né? Aqui, só para ter, eu vou ser bem rápido. Aqui são alvos somente tradução, 52 tribos, né, que é um alvo, não tem tradução nenhuma. Aqui nós temos 72 tribos, provavelmente carentes de tradução. Só para ter uma ideia, ó, nós temos a Bíblia completa apenas para 5 tribos indígenas. Isso no nosso país, tá bom? Está vendo que desafio? Então vamos orar mais pelos tradutores, amados, para que Deus dê condição a eles investirem o seu tempo, seu talento. Então nós temos apenas 5 tribos que precisam, aliás, completa em tradução. O restante é tudo ainda precisando, tá? Vamos para outra aqui. Aqui as línguas indígenas, né? Sem presença de missionários. Isso no nosso país, tá? Tá vendo? Pense no grande ABC, veja que grandeza nós moramos. Estou falando isso só para dar um exemplo para você. Aqui nós temos no vermelho 103 tribos indígenas sem presença de missionários lá, né? E aí vai indeterminado, em andamento, né? E nós temos tribos com igreja e liderança, apenas 8 com lideranças indígenas. Inclusive hoje, lá em São Gabriel da Cachoeira tem um seminário para treinamento de lideranças indígenas. Teve serviço com o pastor John Hawkins, um americano, e hoje eles estão treinando obreiros para ir trabalhar nas tribos. Inclusive o Raul, que alguns já conhecem, já ouviram falar dele, ele trabalha treinando líderes para trabalharem nessas regiões aí. Tá vendo que dificuldade? E olha que em algumas regiões já existe há muito tempo o evangelho ali, tá? Então, o que podemos fazer, né? Está sobre nós esta grande obrigação. E aí eu mencionei para vocês há pouco o desafio do grande ABC. Tá vendo? Quando eu olho assim, eu sempre encontro pessoas. Esses dias eu peguei um Uber e encontrei com um rapaz de como é? Não é Riacho Grande, não é Ribeirão Pires, né? Ele falou: olha, eu perguntei, lá tem igreja? Ele falou: não, nenhuma. Eu frequento uma igreja de Santo André. Já pensou, amado? Eu pensei: puxa vida. Então, tá vendo um desafio para a gente? É hora de repensar e reflete aí, irmãos. Caso você não seja esse instrumento de Deus ainda e tem falhado até sem segurar as cordas, converse com Deus depois do culto. Vai com uma pizza antes, depois chega em casa e peça perdão dele. É verdade, amados. Quando nós estamos cumprindo a obra, nós estamos até pecando contra Deus. É verdade. Por isso que eu fico às vezes preocupado quando a gente apresenta aqui. Eu fico pensando: será que aquele ali que está apresentando, ele é um investidor mesmo, né? Porque às vezes nós somos parecidos com
como uma missa, né? A gente quer que os outros façam, a gente não é verdade? E falando em missa, até eu estudei num colégio católico durante quase 6 anos, interno lá. E a maioria dos padres, eles eram italianos, alemães, né, irlandeses, poloneses. E eu, na minha curiosidade, né, eu perguntei como que vocês são mantidos, como que vocês vivem, né, aqui. Né? Muitos ficaram lá a vida inteira, não voltavam para a sua terra mais. Né? E alguns comentaram, olha, é os nossos familiares que são nossos mantenedores, outros é a nossa paróquia, né? E sabe, puxa vida, ideais diferentes do nosso, às vezes até de uma forma errada, mas eu penso em nós às vezes, né? As pessoas não esqueciam anos, nunca voltavam mais para a sua terra, sabiam? Mas os parentes não esqueciam deles, eram mantenedores deles. Né? E só para ter uma ideia, né, tem uns camisa branca, não vou falar o nome da religião, né, vocês vão saber, aí na sua mente na hora. Eles andam de camisa branca e calça preta, né? E aqui no bolsinho está escrito Elder, certo? Eles vêm aqui para o Brasil para não se ver exército dos Estados Unidos, ele fica 2 anos. Eles são mantidos por seus familiares, suas igrejas, e muito bem amados. Quando eles vão para as cidades, eles locam lá um apartamento chique e vivem os 2 anos lá. Eu pergunto, puxa vida, eles para propagar uma ideia, às vezes errada, né? Eles são ali fiéis, amados. E nós nos orgulhamos tanto, não é mesmo? De falar a verdade, de sermos fundamentalistas, e muitas vezes nós estamos esquecidos dessa verdade da manutenção. Então, missões, a solução é Jesus, eu sei disso. O instrumento é você. Aí eu disse, aquele ali é o pastor Antônio, né? É o Davi, o Olhos das Verdes, né? É a Cristiane, loira, ela dá certo para isso. Ela foi feita para isso, né? Não é o Alessio, aquela bochechinha dele, fala direitinho, né? Queridos, é hora de rever, às vezes, os nossos princípios, né? Ele que vai e faça, né? Tá? E aqui já foi até feito um banner, né? Quase como um pedido de desculpa, né? É hora de se conectar sua base, que é a sua igreja, e a demanda, né? O campo missionário, ligar, né? Conectar é exatamente isso que nós estamos fazendo. Entenderam? Nos conectar é ser uma bênção para aqueles que estão indo. Por isso o nosso alvo, ele mantém os missionários. Né? Jamais haverá nenhum desvio desses bens que são dados a eles. É integralmente enviado aos campos missionários. E me deixa incomodado às vezes, amados, quando nós temos que parar, sabe? Eu sou missionário, eu estou quase 30 anos no campo missionário. Muitas igrejas param, né, e elas não dão nem satisfação para você. Aí você vai lá no relatório, não vê mais a sua ajuda. Outros ainda cai na real e ainda manda uma cartinha, né? Pastor, por motivos tais, né? Sabe, está muito difícil, pastor, aqui na igreja, então ele resolveu. Eu sei que faz falta para o missionário, mas eu fico incomodado com isso, sabia? Porque às vezes nós esquecemos do que é a primazia na nossa vida, entendeu? Nós temos muitos sonhos pessoais, mas quando o sonho de Deus, nós desistimos facilmente dele. Então está na hora. Aí eu coloquei um retrato, né, como falavam antigamente, lembra? Em vez de foto, chamar retrato. E as pessoas não batiam foto bonitinho como é hoje, assim, né? A gente batia assim, ó. Coloquei essa foto aí, alguém segurando as cordas. Nós somos esse aí, viu, amados? Onde estão os anunciadores das maravilhas de Deus? Alguém disse que os melhores pastores estão nas igrejas. Os melhores missionários estão sentados aí. Por isso, amados, eu tenho lutado, o pastor também, ele passa até fome por causa disso aí, tadinho. Deixa de comer, a gente quer ter um seminário de treinamento aqui, amados. Às vezes é difícil, sabia? Não tem tempo, pastor. Eu tenho mandado mensagem, porque a gente quer treinar pessoas para ser uma bênção aqui também na nossa igreja.
Mas eu posso dizer, muitos desses que poderão ser treinados ali, irão ser um dos nossos missionários no futuro. Talvez caindo os pedaços aqui, ó, andando desse jeito já, ver o Edílio no campo missionário, irmão. Já pensou? Ver o Davi pastor lá em Ribeirão Pires, já pensou, irmão? E por isso ele tem lutado com o pastor Antônio, ele tem até no merendado direito, tentando. O pastor olha para mim e fala: pastor, tá difícil esse jeitão dele assim, olha só, pastor, tá difícil. E é verdade, amado. Parece que as pessoas, quando é outra coisa, meu amigo, o que você está fazendo? Ah, pastor, eu fiz minha pós-graduação. É bom, amado. Eu disse: poxa, por que você não faz pelo, como a Lúcia briga, por que não faz pelo correio, né? A distância, né? Por que você tem que gastar seu tempo saindo? Outros querem inglês, né? É brincadeira, viu? Estou falando inglês, mas em inglês mesmo, brincadeira, tá? Então, tá vendo, amados, como sintonizar com a nossa base? E a igreja como instrumento para anunciar essas maravilhas do Senhor Jesus. Inclusive, amados, lá em Lucas 10, de 1 a 2, diz: depois disto, designou o Senhor Jesus os 70, mandou-os diante de sua face, 2 em 2, em todas as aldeias e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Como tem sido a nossa postura como igreja? Então, Silma, você está de parabéns, viu? Quarta-feira, de oração pelos nossos missionários. Cadê o levantar obreiro, amados? A Bíblia fala para que a gente venha, ore, para que Deus levante obreiros, é isso. Está faltando obreiro, o que devemos fazer? Clamar ao Senhor da seara. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, chama Davi Platt, o nome dele. Ele é de tipo uma junta de missões lá nos Estados Unidos. Ele falou que tem diminuído muito os missionários na América do Norte. Aquela enxurrada de missionários que vem do Brasil e outros países, isso não tem acontecido mais. E com alguns que eu tenho conversado, uns amigos lá da terra do Tio Sam, eles têm falado: pastor, até as igrejas estão esvaziando. Já pensou? Eu pergunto, se estivermos aqui, Cristo não voltar em 2030, quando chegarmos a quase 8 bilhões de pessoas, não pode comprometer o avanço missionário essa diminuição? Claro que vai, exatamente. Por isso, igreja, você é o instrumento, você é a luz. Existiu no passado um grupo chamado os Irmãos Morávios, de uma parte da Tchecoslováquia, acho do lado leste, uma coisa assim. E eles souberam de um grupo de escravos, e ninguém poderia ir lá nesse local. E sabe o que esses irmãos fizeram? Eles se venderam como escravos para irem pregar o evangelho lá. E não existiu um percentual de envio, um grande avanço missionário como os irmãos moravianos. Eles pagaram para ver o evangelho sendo levado em todos os lugares. Já pensou que maravilha? Uns deixaram se vender. Eu pergunto: esses jovens não tinham sonho? Eles tinham um DNA diferente do nosso? Seria que eles tinham um DNA diferente de um Tomé Lopes, não é? De um Fernando, de uma Tamires, de um Alexandre, de um Edílio? Não, eles eram semelhantes a nós, amados, com as mesmas dificuldades e limitações. Mas eles deixaram-se mover pelo amor. Sabe, eles usaram aquele versículo: o amor de Cristo nos constrange, não é? Por isso eles foram grandes propagadores da palavra de Deus. Já pensou, amados? Uma história que vale a pena você ler. Eu quero voltar a ler aqui para você Mateus 35 ao 38. E percorrer Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, Jesus ele teve compaixão delas, porque andava cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como tem sido a nossa compaixão? Como tem sido a nossa visão, não é? É muito bacana, queridos,
irmãos do grupo de louvor, quando eles cantam a música, entrega o meu coração, né? Chegou a minha vida, todo o meu ser, que vem a tempestade, nada vai tirar, não é mesmo? Rapaz, quando a gente vê essa música, era poder puro, caía granizo do céu. Mas às vezes a música, ela só é música mesmo. Verdade. Na nossa vida é bem diferente. Quando eu respirar, né? Quando eu estiver respirando, eu vou fazer. E se parar a respiração também, não é? Então, precisamos avaliar bastante, sentir compaixão dessas pessoas que Jesus olhou desgarrada como ovelhas que não têm pastor. Novamente ele usa aquele versículo que eu usei. Então disse os seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai-vos ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Nós precisamos, amados, exatamente ter um olhar emergencial, o que eu falei da Amy Carmichael, daquela narração que ela fez. Onde nós estamos? Qual é a sua posição aí nesse pequeno desenho? Você já conhece o desenho, já passamos várias vezes, né? E aquele ali está com a mãozinha levantada para o ar, né? Ou aqueles estão segurando, outros querendo ajudar, outros indo, né? Então nós somos a igreja, os missionários estão indo buscar as pessoas que estão lá no poço, perdidas. Essa foto aqui é uma foto da nossa igreja lá na Bahia. Vocês podem ver ali a Raquel, cadê o tio? Eu vou mostrar para vocês aqui, é mais fácil. Isso, aqui, ó. Sempre bonitinha, né? Boca grande como sempre. E essa aqui é a Rebeca, ó. Aí todo mundo era adolescente ainda. Acho que os seus 16, outros com 15, 12, né? Você sabe, isso foi feito em 2007, essa apresentação. Eu me emocionei muito naquele dia, sabia? Eles escolheram uma música, não sei se vocês já ouviram a música de Sérgio Lopes, ela é uma música da igreja de Sardes, né? Ela é tipo um meio estilo exército. E quando elas entraram na igreja, elas entraram marchando na igreja, sabia? Elas falavam: meu pai fazia de pagar cada mico, né? e cantando essa música. E cada uma delas, e deles tinha os meninos também, né? Eles representavam um dos nossos missionários. Quando eu as vi entrando, e essa roupa de exército, deu um trabalho, mano, para a gente conseguir. Eu falei com o comandante, só para você, olha o que a gente faz no mundo, né? O comandante do 19BC, do Batalhão de Caçadores de Salvador. Ele disse: vai lá. Aí liberaram para entrar, eu conversei com ele: não, pode ficar tranquilo, senhor pastor, a gente vai mandar. Ia lá nada. No dia da conferência, de manhã, eu fui lá: ou esse comandante vai me dar essa paga, ou eu vou criar uma brincadeira. Aí já veio um doidão lá de dentro e disse: pastor, tá aqui, um monte de uniforme. Aí chegamos na hora do culto quase, da abertura, já pensou? Aí para alguns não dá, amarraram uma cordinha daqui. Mas quando entraram, amados, acho que a igreja ela nunca esqueceu dessa apresentação. E me fez ver exatamente o que estão aqui, amados. Os nossos soldados estão marchando e lutando por uma causa única. E olha cada um com suas dificuldades, né? E vendo o quanto eles são importantes para a gente. Inclusive, esse aqui vai estar no dia 30 com a gente, ó. O que esse José Cerqueira, baiano da Gema, né, está fazendo lá em Vitória, lá em Feira de Santana? Que bênção, amados. No dia 13, cadê, Crislane? É 13 mesmo de outubro? 13. O pastor Josué está aí? O pastor Josué lá de Manaus vai estar com a gente aqui. Olha que bênção, amados. E quando eu olhei aquela apresentação ali, eu lembro dos nossos missionários que estão na frente da batalha, lutando pela causa. E nós aqui segurando as cordas, como grupamento do Senhor. Olha que bênção aí. E aí, o pastor já falou isso aqui uma vez, né? Nossa, qual é a tua visão? A visão ela é simultânea, né? Indo em todas as direções. Ninguém fala: primeiro São Bernardo do Campo, depois... Não, é um avanço simultâneo, tá vendo? Foi batido muito na tecla dessa foto aqui. E eu guardei aqui para encerrar o nosso comentário com os amados irmãos. Hudson Taylor, né? Quem já ouviu falar de Hudson Taylor? Levante a mão, já leu, pastor? Isso.
Ele foi missionário na China, né? Inclusive ele pronunciou uma frase que ela é lembrada até hoje: Senhor, dá-me a China, eu morrerei. Já pensou, mas que coragem, né? Dizer isso. Ou se eu me dar a China, ou eu vou morrer. Espero que me mate. Né? Hoje eu vi o Alex perguntando dos adolescentes: vocês têm medo? Eu falo, tem medo de morrer, né? Aí de morrer, a outra já corrigiu, não, tá. Aí ele fala, mas tem medo de morrer queimado, alguma coisa. Aí eu brinquei assim, eu já gosto muito de brincar, eu preciso moderar até nessa área aí. Eu falei, então na tua homenagem a gente vai cremar o seu corpo. Aí um dia o meu irmão mais velho, é mais brincalhão que eu. Aí, um dia dando uma meditação e alguém que bebia muito, né, resolveram cremar aquela pessoa. 15 dias para pagar. Demorou todo esse tempo. Né? Mas, por isso ter um grande algo puro, né? Por isso ter um grande homem, eles deixam essa frase aqui para ele: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Tá vendo que maravilha? E aí vocês estão vendo um semeador semeando e muitas casinhas, que é exemplo da igreja, né? Tá vendo aí? A igreja somos nós, tá? Mas é um desenho, como o pastor Mauro fala sempre, um desenho pedagógico. E olhando essa figura, eu convido você a baixar sua cabeça, tá? Para a gente encerrar aqui. Pai amado, nós não somos exatamente nada na tua presença, mas um dia o Senhor nos amou e entregou seu Filho por nós. E este Evangelho nos alcançou onde estávamos, perdidos, no lamaçal do pecado e abandonados. Mas o Senhor, com a tua misericórdia, nos levantou, nos salvou e nos deu a vida eterna. E hoje nós estamos aqui, neste local, tão simples, mas bonito pela presença do povo de Deus. Ó Deus, este é o privilégio de te servirmos. Mas também, ainda hoje, ao nosso redor, no mundo, há pessoas que ainda não conhecem este grande amor. Por isso eu te peço neste momento, ó Pai, que tenha misericórdia de nós, mas também nos levante, nos faça olhar para as nações, nos faça olhar para os povos e ver o quanto nós temos para fazer, o quanto nós temos em nossas mãos o melhor para oferecer para esta humanidade. E se algo ainda não pulsou em nossos corações, que nesta noite a tua palavra ela venha nos mostrar a verdade que pertence ao coração do Senhor. E ó Deus, nós temos um alvo aqui, todos os anos falamos às vezes dele, e queremos que nesta conferência o Senhor venha nos despertar, venha nos mostrar o quanto cada vida é importante na soma desses valores para apoiar esses projetos. E mais 8 projetos estão aí esperando, ó Pai. E para a glória do teu santo nome, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, promova em nosso meio, ó Pai, um poderoso avivamento missionário. Tira de nós a mornidão, a apatia e nos levanta como um verdadeiro exército do Senhor aqui na terra. Eu te agradeço, eu tenho certeza que o Senhor fará em nós uma transformação maravilhosa, que venham impactar esse mundo, impactar São Bernardo do Campo, fazer com que o teu nome seja exaltado, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Agradecemos então
fé, essa mensagem maravilhosa dos nossos corações. Esse pequeno chacoalhão, né? Um chacoalhão na gente, um chacoalhão para o bem, né? O nosso bem, para o bem da obra de Deus, para o bem da obra missionária, né? Então que nós possamos realmente refletir em nossas vidas e o quanto nós estamos sendo participantes, né, dessa obra, principalmente a obra missionária, e caso nós ainda não somos participantes, que nós possamos refletir e ser realmente participantes dessa obra. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos partir para o encerramento do nosso culto de louvor ao nosso Deus, através desse próximo cântico, Toma o Meu Coração. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar
setembro será a nossa conferência de missões. Então, dia 22, sábado, e 23 no domingo. Lembrando as nossas programações regulares, estamos aqui todos os domingos, primeiramente em Escola Bíblica Dominical, às 9h30 da manhã, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Lembrando que também os pastores estão reunidos às quartas-feiras, mas terá alguma mudança aí nessa quarta, né, pastor? Essa é a reunião de oração. Reunião de oração, né? Horário, Silma. 20 horas, vida igreja, vai essa parte às 20 horas que puder, a gente se reunir aqui para estarmos juntos orando pelos missionários e por suas famílias. Lembrando também que ali no corredor, ali atrás do pastor Tomé, tem uma urna, né, de acrílico, exatamente para depositar, né, o seu pedido de oração, e aí também esses pedidos de orações será utilizado também nesse culto de oração, que está até em um aviso, né, dia 19 às 20 horas. Lembrando também do nosso CFT, quer falar alguma coisa, pastor? Pastor Tomé. Vou falar. Eu estou já vendo brincadeira. Já viu? Queridos, ó, eu já mandei para a maioria das pessoas, convidando para esse curso de hebraico. Eu não conheço nada de hebraico, então eu creio que é uma honra para a gente, um grande privilégio para todos nós, termos esse curso no dia 24 a 28. Então é aberto para todos, tá bom? Então, se você quiser arrastar a esposa, traga, ou a esposa arrastar o marido, tá bom? O valor é R$70, certo, pastor? Eu assim estou clamando, amados. Traga a Isabelle também, vem todo mundo, amados. Eu creio que vale a pena a sua vida, né? Não estou fazendo propaganda de TV não, tá? A sua vida vai ser diferente depois desse curso aí, é verdade. Tanto eu como o pastor Antônio está muito motivado a fazer essa semana de módulo, tá bom? E de repente você quer fazer só esse módulo e vai continuar seus estudos em outro seminário, não vai valer como crédito para você, tá bom? Então, a qualquer coisa me liga, certo? Eu estou mandando WhatsApp, e-mail, estou ligando para a casa dos irmãos para ser uma grande bênção esse curso para a gente aí, tá bom? Certo? E aí, pastor? O senhor venceu? Propaganda feita, né? Ok, lembrando também desse evento que nós teremos aqui na nossa igreja, né? Palestra de casais, tem como tema uma só carne, uma só carteira, será realizado aqui também na igreja, no dia 29 de setembro, às 19 horas. Aí também um aviso do Conselho Infantil, né? O Dia das Crianças está chegando, será no dia 12 de outubro, e como sempre a nossa igreja participa com um grande evento aqui na nossa igreja, né? Para as crianças. Então, os interessados a participar como colaborador desse evento, já fala com a Lúcia ou com a Sueli, e eles já pedem para avisar que no próximo domingo eles vão ter uma reunião. Então, aqueles que querem participar desse evento como colaborador, já entre em contato com a Lúcia e a Sueli e participe dessa reunião, já para ficar por dentro desse grande evento. Só um aviso que não está ali, eles pedem para avisar também que no sábado, né, na conferência missionária do sábado, nós teremos um lanchinho, né? Como essa igreja que gosta de comer, então já vai preparando algo aí para trazer no sábado à noite, depois do culto, o nosso momento de comunhão. Pastor? Muito bem, tem muita coisa acontecendo na nossa igreja esses dias. Aliás, é importante que você preste atenção nos avisos e lembre todos eles, né? Exemplo, quarta-feira, agora, ou seja, hoje é domingo, quarta-feira, oração na igreja. Sábado, a nossa conferência de missões começa às 19 horas. Amém. Domingo pela manhã, de manhã também a escola dominical será parte da conferência. Domingo à noite também. O pregador é o pastor Silval. Ele já está há vários anos no ministério, atualmente há quase 2 anos ele está aqui em São Paulo, numa igreja Batista Vida Nova. Como é que é, pastor?
Vida Nova, esqueci o nome. Vida Nova, né? Igreja Batista Vida Nova, perto do Morumbi. Um pastor bastante empenhado na obra missionária, Silval, ele vem com a família, então ele vai estar aqui no sábado, vai hospedar-se aqui com a família, ele tem 4 filhos, vai ficar aqui no sábado à noite, nesse sábado, vai estar aqui, portanto, sábado à noite, falando conosco domingo de manhã e domingo à noite. Não falte, convide pessoas, tá? Esse final de semana, portanto, é um fim de semana especial para a gente. O Alex falou, vamos trazer um lanchinho para o sábado à noite, isso é um tempo de comunhão também, tá bom? Muito bem, aí a outra semana já é a palestra para casais. Então você vê que é cheio de coisas. Sábado agora conferência, com fim de semana, no outro palestra para casais, que se o casal não quiser vir, pode ir o marido, a esposa e assim por diante. No dia 30, que é outro final de semana, é o pastor José Cerqueira, que vai estar aqui, que é lá da Bahia, Rio de Santana. Então nós vamos ter 2 finais de semana que vão ter pregador diferente aqui, né? E entre uma semana e outra, tem o CFT. Ou seja, tem o pastor Sival no final de semana, o pastor Mauro dando aula semana que vem, e o pastor Zé Cerqueira na outra final de semana pregando. É só pastor aqui. Diga. É só falando do dia que o pastor José Cerqueira estará com a gente, que é o dia 30, é a festa das nações, tá bom? A irmã Adriana vai passar o cardápio, né? Os irmãos aí estão preparando para ser uma grande bênção esse dia. E outra coisa, se você tem uma roupa típica, seja ela africana, seja ela europeia, alemã, naquele dia você vem vestido, tá bom? Viu, Alex? Já pega lá. E quer vir de cowboy, fica à vontade, viu? Você aqui tem estilo de cowboy americano, então. Só isso. Bom, aí tem o final de semana das eleições, que é dia 7 de outubro, né? E no final de semana seguinte, nós temos programação na igreja na sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, 12, 13 e 14. 12 é o dia das crianças, vão fazer um barulho aqui na rua. O pessoal está pedindo para fechar a rua aqui inteira, né? Os irmãos estão já pedindo autorização dos vizinhos. Eles concordaram, vão fechar a rua inteira, vamos alugar brinquedos, não é isso, pastor Lúcia? E nós vamos ter um dia para as crianças, é importante que você ajude. No dia 12, feriado, sexta-feira. No sábado, à noite, tem outro missionário, que é o pastor Josué, que vai estar aqui à noite, naquele sábado, com uma apresentação especial. E no domingo, dia 14, é o pastor Jerry, que ele vai fazer um culto especial no encerramento do Dia das Crianças. Então, só aí são 5 pastores passando em nossa igreja nos próximos dias. Se já não bastavam os 4 que tem, vai vir mais 5, né? Para ninguém falar que passou pastor por aqui, né? Então, lembre-se disso, estejamos orando e participe dessa programação. 2 últimos recados. Todo ano, quando a gente fala sobre missões e compromisso, a gente fala sobre um compromisso de fé para missões. Os irmãos sabem que a nossa igreja apoia hoje 18 missionários. Existem outros 8 missionários já aprovados, esperando ter dinheiro no caixa para mandar. E durante um ano inteiro a gente deposita mensalmente uma oferta para cada um desses missionários. Atualmente, cada missionário nosso, que a gente apoia, recebe da nossa igreja uma oferta mensal de R$120. Só que o que vai acontecendo é que desses 18 começou a faltar dinheiro. Não tem nem para os 18, nem para os 8. Nos últimos 2 meses caiu a arrecadação para missões. Isso está significando no mês passado, faltou dinheiro para mandar para todos os missionários. A igreja manteve, enviou, apesar de que alguns deixaram de ofertar. Então, o que nós estamos aqui desafiando? Irmãos, eu sei que existem muitas prioridades, mas lembre-se das primícias. Lembre-se daquilo que é em primeiro lugar para o Senhor. E sejamos fiéis com os nossos missionários. Então, fica aqui o desafio que, além daqueles 18, tem outros 8 esperando a sua oferta, a minha oferta. Então, quando nós depositamos para missões, o valor arrecadado é juntado, somado e enviado diretamente para os missionários. E nós queremos desafiar você a fazer parte desse segurar as cordas e investir em missões. Infelizmente, na nossa igreja, nós temos um grupo pequeno de pessoas que tem sido fiel todo mês mandando a sua oferta missionária. E esse número tem cada dia caído. E eu gostaria de desafiar os irmãos a não abandonarem, por razão alguma, a seu compromisso de oferta para missões. E aí, a cada ano, a gente renova o nosso compromisso. E aqui está pronto, o Conselho de Missões preparou, mais uma vez, o seu compromisso de missões para os próximos 12 meses. Nesse papelzinho que está aqui, está dizendo assim: comprometo pela fé, além de ser fiel pelo meu dízimo, a investir financeiramente na obra missionária, através dessa igreja, com o valor mensal de, e aí você define o valor, todo dia, o dia que você quiser,
do mês, de cada mês, iniciando no mês de e o mês que você quer iniciar. E aí coloca a data, não coloque o seu nome. Isso aqui não é para sabermos quem, mas para sabermos quando. Ou seja, a gente formar um orçamento anual, a gente precisa saber quantos se comprometem com quanto. E aí, com esses compromissos, nós formamos o orçamento e sabemos quantos missionários vão poder sustentar durante o ano. Então, esse papelzinho, nós pedimos a você que pegue o seu, na porta vai estar, ore durante essas 2 semanas, e no dia 30, o último dia da conferência, nós vamos dar um horário, no momento do culto, que você vai depositar o seu compromisso. Não coloque nome, não queremos saber quem, queremos saber quantos. E aí, a partir disso aqui, nós vamos montar o orçamento da nossa igreja. O nosso desejo, nossa oração é que a gente consiga manter os 18 mais 8 que estão aguardando esse ano todo, 26 missionários, que a nossa igreja possa continuar sustentando. Então, ore, leve para casa, pegue conosco e aí traga no dia 30 desse mês. E por última coisa, a última informação, na verdade não é uma notícia muito boa, mas eu tenho que dizer. Nós recebemos essa semana, e já tínhamos informação por outros meios, né, que infelizmente um dos missionários que nós apoiamos deixou o campo missionário. Eu estou aqui com a carta oficial do presidente da missão da AME, informando sobre o desligamento de um dos missionários. Eu já passei isso para a reunião dos diretores da igreja, e eu estou aqui com a carta dizendo: prezada igreja mantenedora do missionário Robson Marcelo da Silva, estamos comunicando aos mantenedores que, de acordo com a ata recebida do Templo Batista Ebenezer de Goiânia, datada no dia 2 de setembro de 2018, e assinada pelo seu presidente, o pastor José Wilson, o missionário Robson Marcelo da Silva foi excluído e desligado daquela igreja, e com isso foi encerrado o seu trabalho missionário na nova igreja que está sendo implantada no município de Senador Canedo, Goiás, tendo como igreja-mãe o Templo Batista Ebenezer de Goiânia. De acordo com o comunicado, o missionário já deixou o campo e não está mais residindo na cidade. Diante do ocorrido, comunicamos aos mantenedores do missionário Robson Marcelo que o seu projeto através da AME foi encerrado e fazemos as seguintes recomendações, como é de praxe, em caso de desligamento dos missionários. Primeiro, que continue orando por ele e pela sua esposa e filho. Segundo, que continue enviando as ofertas a ele nesse período de transição por pelo menos 3 meses. A AME continuará enviando as ofertas a ele enquanto chegar. Quem preferir enviar a oferta diretamente a ele, tem os detalhes na missão. E terceiro, os pastores e apoiadores que quiserem mais informações, deverão dirigir-se ao pastor José Wilson, que é o pastor da igreja lá em Goiânia. Sem mais, agradecemos aqueles que investem na obra missionária através da AME. Esse comunicado foi passado, a gente teve essa informação, primeiro informalmente, por telefone, depois confirmada pelos meios de comunicação, e aqui por uma carta oficial. Lamentamos aí que o pastor Robson Marcelo teve um problema no seu ministério, deixou o seu ministério, e portanto não está mais no campo missionário, e por essa razão nós lamentamos, nós reunimos a diretoria e aceitamos a recomendação da AME. A igreja vai continuar apoiando por alguns meses essa transição, até o final do ano, mas ore pela vida e família do pastor, do irmão Robson Marcelo. Não está mais no campo, mas Deus sabe e possa cuidar dele e da sua família. Bem, esse é o nosso comunicado. Lamentamos que alguns soldados ficam caídos na batalha. Cabe a nós orarmos por aqueles que estão caídos e feridos, e como irmãos em Cristo, estendermos a mão e ajudá-los a levantar. Então a nossa oração é a oração por ele e sua família, e que Deus restaure a sua vida. Muito bem, quanto à nossa igreja, essa é a nossa transição de deixar um dos missionários, mas tantos outros que estão por aí, e a nossa igreja tem muito a investir. Então, o nosso comunicado à igreja, e que Deus possa ter misericórdia de todos nós, incluindo os nossos missionários. Quando o missionário cai ou tem algum problema, uma das coisas que a gente pensa é: quanto temos orado por ele? Quanto temos orado por esses missionários? Certamente a gente sabe que existe uma batalha espiritual. Satanás tem tentado derrubar todos nós, nossas vidas, os pastores, os missionários, de todos os lados. E quando um cai, é porque temos orado pouco por esse. E aí nosso pedido agora em oração é que você ore intensamente por cada um dos missionários que nós temos apoiado. Eu quero convidar você agora a se colocar de pé, e aí eu vou fazer aqui um desafio a você nesse momento. Nós temos, salvo engano, 18 folhinhas aí azuis nas paredes. Cada uma delas tem um missionário
de uma família. Eu quero desafiar você agora a sair do seu lugar, sozinho ou com mais pessoas ao seu lado, dirija-se à frente de uma dessas folhinhas. Olha lá, pode escolher qualquer um. Mais de uma pessoa. Vamos ver se a gente não deixa nenhum missionário ser alguém na frente. Se um tem mais do que um, vá para o outro. Escolha um aí, qualquer um. Vai lá. Que todos os missionários tenham pelo menos uma pessoa na frente. Vai lá, procura um. Vai na frente de um, pelo menos, dos missionários. Quando você conhece, sabe o nome, não, escolhe qualquer um. Pelo menos uma pessoa em cada missionário. Vamos lá. Vamos fazer uma baguncinha. Vamos lá. Chega perto o suficiente para você conseguir ler o que está escrito. Vê a foto. Agora, todo mundo já escolheu pelo menos um. Todo missionário tem pelo menos um aí. Escolha um e agora leia para você o que está escrito. Quem é o missionário, onde ele está, o nome dele, da família, o que tiver no papel, leia aí. Leu? Já viu quem é? Criticou? Agora, aí no seu lugar, eu quero convidar você, nesse momento, a orar silenciosamente por esse missionário. Agora, 2 minutos de oração silenciosa, você aí, na frente desse missionário, ele agora é o seu alvo de oração. Olhe por ele agora. Senhor, nós te louvamos, porque somos tão pequenos, mas diante de um Deus tão grandioso, como disse o São Pedro, e sabemos que é através de pessoas pequenas como nós, que o Senhor realiza uma tão grande obra nesse mundo. E aqui nós temos diante de nós esses 18 missionários, que são tão pequenos quanto nós, são tão pecadores quanto nós, tão incapazes como qualquer um de nós, todos com suas lutas e dificuldades, certamente a maioria deles com dificuldades financeiras, muitas vezes a cada dia uma luta pessoal para manter-se fiel na obra do Senhor, tantos desafios nos seus lares, nos seus ministérios. Ó Deus, nesse momento, nós aqui unidos em oração, cada um aqui à frente de alguns dos missionários, nos colocamos na tua presença e colocamos no teu altar estes nomes, que na verdade não são apenas nomes, mas vidas de servos teus que se entregaram para fazer a tua obra, a obra missionária em tantos lugares desse mundo. Ó Deus, uma pequena igreja como essa, mas que o Senhor possa fazer crescer no nosso coração também o volume de oração e orarmos intensamente por cada um desses missionários, suas famílias, seus ministérios. E ó Deus, onde eles estiverem e agora possam saber que há pelo menos a nossa igreja, tem tantas outras, está orando por eles. Que a nossa igreja tem amado esses missionários e tem feito parte desses ministérios, apoiando financeiramente. Ó Deus, desafia os nossos corações, desafia a nossa igreja e abençoe cada um desses missionários. Agora, Deus, em especial, nós colocamos diante do Senhor a vida de Robson, Marcelo da Silva, Patrícia, Marcelinho, que essa família, ó Deus, que tem passado por tantas dificuldades esses dias, até então por tantos anos na tua obra, desenvolvendo grandes obras para o Senhor lá em Goiânia, uma grande igreja constituída, estabelecida em Goiânia, uma outra recém-iniciada em Senador Canedo, obras do Senhor, seminários, servos do Senhor treinados, tudo porque o Senhor usou a vida de Robson Marcelo da Silva. Nós somos gratos por todo o investimento feito na vida daquele teu servo, e que agora, Deus, passando por tantas dificuldades, nós colocamos a vida dele como irmão nosso, diante de nós, em nossos corações e em nossas orações. Senhor, trabalhe na vida dele, esteja com a sua família, restaurando as condições básicas, e a ele, ó Deus, o equilíbrio na sua vida, nessa transição, ajude-o a fazer a tua vontade. Ó Deus, dê a ele a sabedoria dos altos céus, abençoe-o nesse momento e ajude a sua família. Pedimos a Deus agora
pela volta aos nossos lares. Guarda-nos, guarda o nosso coração, dê-nos sabedoria diante de tantos desafios, a nossa vida profissional, nossos desafios pessoais. Guarda a nossa pátria, o nosso país. Pedimos por todos nós aqui e já agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Eu quero manter o seu desafio assim. Vá para casa pensando nesse missionário aí que você estava com o olho. Olhe por ele. Deus sabe. Tá bom? Deus abençoe. Pode sentar, estamos despedidos.